Fala, rapaziada! O clima esquentou nos bastidores do Mengão e dessa vez a coisa foi parar nas mãos da FIFA. O Flamengo tentou resolver na conversa, mas não teve jeito. A paciência acabou e o clube partiu pra cima, exigindo uma punição exemplar. E foi atendido. A gente vai falar tudo sobre essa decisão, os motivos, os bastidores e, claro, as consequências disso tudo. Mas segura aí que tem mais a Lazio, entrou numa fria e está pressionada a vender jogadores. E isso pode facilitar e muito a vida do Flamengo na busca por Tati Castellanos. E para completar esse caminhão de informações, tem jogador com passagem marcada para fora do ninho do urubu. O negócio foi fechado na calada da noite e ele já está indo embora. Muita coisa quente acontecendo, então já cola aqui, aumenta o volume e bora entender tudo que tá rolando no clube mais amado do Brasil e do mundo. Vamos começar pelo que foi concretizado. Negócio fechado, tinta no papel e destino definido. Zé Wellington está de saída do Flamengo. O jogador vai vestir a camisa do Al Dafra, lá dos Emirados Árabes Unidos. Agora, para quem não tá por dentro, deixa eu explicar o cenário. No início deste ano, o técnico Felipe Luiz, que vem assumindo cada vez mais responsabilidades dentro do clube, tomou uma decisão importante: separar alguns jogadores que não estavam nos planos do elenco principal para treinamentos específicos e isolados. Zé Wellington foi um deles. Ele, Pablo e alguns outros nomes passaram a trabalhar separados no ninho do urubu, longe dos holofotes e também das listas de relacionados. O motivo: Zé Wellington havia estourado a idade limite do sub-20 e ao mesmo tempo não vinha sendo utilizado na equipe profissional. Ficou naquele limbo complicado em que não joga na base, mas também não entra nos planos do time de cima. Diante desse cenário, o clube achou mais prudente deixá-lo treinando em separado, buscando talvez uma solução futura. E ela veio. Depois de meses de tratativas, o Flamengo chegou a um acordo e liberou o jogador para seguir sua carreira no Al Dafra. Detalhe importante: ele saiu de graça, mas o rubro-negro manteve uma porcentagem dos direitos econômicos pensando numa venda futura, ou seja, se o jogador der certo lá fora e for vendido novamente, o Flamengo ainda coloca uma graninha no bolso. Vale lembrar que o contrato do Zé com o Mengão ia até o fim deste ano. E como ele já estaria apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o clube preferiu liberar logo e não sair de mãos abanando. Foi uma jogada inteligente da diretoria que, mesmo sem retorno imediato, garantiu pelo menos um percentual caso ele seja negociado lá na frente. Ao Zé Wellington, que inclusive é um garoto batalhador, desejamos toda a sorte do mundo nessa nova caminhada. Que ele consiga mostrar seu futebol crescer na carreira e quem sabe um dia voltar ao Brasil com outra bagagem. Enquanto uns saem, outros chegam. E alguns meus amigos chegam de forma inesperada. O Bayer Leverkusen da Alemanha desembarcou no Rio e começou a sua preparação de pré-temporada no ninho do urubu. Sim, o centro de treinamento do Flamengo está sendo usado pela equipe alemã e isso não é pouca coisa não. O CEO do Bayer Leverkusen falou com todas as letras: escolhemos o Flamengo porque é uma potência do futebol brasileiro. Um clube com visão global, estrutura de alto nível e olha só que curioso, cores semelhantes às nossas, pois é o vermelho e preto também brilham na Alemanha. A relação entre Flamengo e Bayer Leverkusen vai além do compartilhamento de estrutura. Está previsto um amistoso nesta sexta-feira, às 3 da tarde, entre o time sub-20 do Mengão e a equipe alemã. Vai ser um jogo interessante, um intercâmbio valioso, principalmente para os garotos da base, que terão a chance de enfrentar um clube europeu e sentir um gostinho diferente de futebol. Esse tipo de relação mostra o quanto o Flamengo está inserido no cenário internacional. É uma vitrine, é respeitado lá fora. E isso abre portas não só para oportunidades esportivas, mas também para futuras negociações, parcerias, intercâmbios e quem sabe até novos talentos chegando. Agora, voltando a falar de jogador importante, tem uma questão que não dá mais para adiar. Pedro! Sim, o atacante Pedro segue fora dos relacionados e a torcida quer saber quando ele volta. Por que ele não está sendo convocado? O que está acontecendo? De fato! E a resposta, por mais que ainda não seja oficial, já começa a ganhar forma nos bastidores. Existe sim um desgaste entre o atleta, o técnico Felipe Luiz e o departamento de futebol.
A relação azedou e isso tem interferido diretamente na presença, ou melhor, na ausência, do camisa 9 nas partidas. A grande pergunta do momento é: Pedro ainda faz parte dos planos do Flamengo ou já está sendo colocado na vitrine para uma possível negociação? Isso deve ser respondido logo mais, porque o Felipe Luiz vai dar entrevista coletiva após o jogo contra o Santos. E esse será o momento ideal para esclarecer de vez essa situação. Tá tudo muito nebuloso e a torcida que sempre apoiou o Pedro quer uma posição. Até porque a gente sabe que jogador bom, quando entra nesse tipo de impasse, vira alvo de clubes de fora rapidinho. E perder o Pedro sem um substituto à altura pode pesar demais lá na frente. E já que o assunto é negociação, tem mais movimentação rolando, o Flamengo segue interessado na contratação de Tati Castellanos, atacante da Lazio. A boa notícia para o rubro-negro é que a situação do clube italiano não é das melhores. A Lazio foi punida com um transfer ban, ou seja, está proibida de registrar novos jogadores por questões financeiras. Isso pressiona o clube a vender atletas, abrir espaço na folha e colocar dinheiro no caixa. E quem pode se beneficiar disso? O Flamengo, claro. As conversas entre o Mengão e os representantes do Tati estão avançadas. Já houve acerto em relação a salário-tempo de contrato e até o projeto esportivo que está sendo oferecido ao jogador. O que trava a negociação neste momento é a pedida da Lazio. O clube italiano inicialmente queria cerca de 25 milhões de euros. O Flamengo tenta baixar esse valor, trabalhando com algo na casa dos 20 milhões ou até um pouco menos, oferecendo bônus e cláusulas futuras como forma de convencer os italianos. E com essa punição imposta pela FIFA, a Lazio pode começar a ceder. É importante dizer que a diretoria do Flamengo está confiante. O clube tem dinheiro em caixa, está disposto a investir e acredita que pode fechar o negócio nos próximos dias. A punição a Lazio veio em boa hora para o rubro-negro, que agora joga com mais força na negociação. Tudo depende dos próximos capítulos, mas o cenário é favorável. E já que a gente falou em punição, chegou a hora de explicar aquela história que eu citei lá no início do vídeo. Depois de muita conversa, muita tentativa de resolução amigável, o Flamengo decidiu levar o caso adiante e exigir punição contra o Leixões de Portugal. O motivo? Uma dívida referente à transferência do próprio Zé Wellington. O clube português devia ao Flamengo uma quantia de 175 mil euros e ignorou todas as tentativas de acerto. Diante disso, o Flamengo procurou a FIFA e pediu uma punição formal. E ela veio. O Leixões foi punido com um transfer ban de até 3 janelas de transferências. Isso significa que o clube português está proibido de contratar novos jogadores até que pague o valor devido ao Flamengo. Se não pagar, vai passar mais de um ano sem poder reforçar o elenco. É uma punição pesada, mas justa. O Mengão foi paciente, tentou resolver de forma amigável, mas diante da falta de respeito do outro lado, não teve alternativa, a não ser agir com firmeza. O recado está dado, não adianta tentar passar a perna no Flamengo, que agora a resposta vem forte e vem na lei. E para fechar essa avalanche de informações, hoje tem jogo. Flamengo e Santos se enfrentam na Vila Belmiro e o clima promete ser daqueles. O Santos deve contar com Neymar como titular. Sim, Neymar está de volta recuperado das lesões e treinou normalmente nos últimos dias. A expectativa é que ele comece jogando, o que já aumenta e muito a temperatura da partida. Além disso, teremos reencontros marcantes. Danilo, por exemplo, que foi revelado pelo Santos hoje, veste a camisa do Flamengo e volta ao estádio onde tudo começou. Alexandro, também formado no Peixe, infelizmente está machucado. E Bruno Henrique, que já brilhou muito no Santos, reencontra o ex-clube em um jogo que promete muitas emoções. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo sabe fazer como ninguém, é viver o clube intensamente, e esse jogo contra o Santos é só mais um episódio dessa relação quase religiosa com o Mengão. O reencontro com o Neymar na Vila Belmiro traz uma carga emocional pesada. Afinal, estamos falando de um dos maiores nomes da história recente do futebol brasileiro, voltando a atuar em solo nacional. Do outro lado, o Flamengo chega cercado de expectativas e também de interrogações.
A ausência do Pedro segue sendo um tema central e, embora o clima interno esteja sendo tratado com discrição nos bastidores, já se comenta que o desgaste com Felipe Luiz pode ser irreversível. E isso coloca uma pulga atrás da orelha da torcida, que começa a se perguntar até quando vai dar para segurar essa situação. Enquanto o foco momentâneo está em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria segue se movimentando nos bastidores. O Flamengo vive um momento de muita atividade fora das quatro linhas e isso tem impacto direto no planejamento do clube. A chegada de reforços está no radar principalmente por conta do possível desfalque de jogadores importantes durante a temporada. Além disso, com a janela internacional ainda aberta, o clube sabe que pode perder peças, seja por propostas tentadoras ou por situações de desgaste, como a que envolve o Pedro. E por isso mesmo a negociação com Tati Castellanos ganhou força nas últimas semanas. Não é segredo para ninguém que a diretoria do Flamengo busca um atacante de mobilidade com características diferentes de Gabigol e Pedro, e o nome do argentino agrada tanto pela qualidade técnica quanto pelo perfil físico e tático. O interesse não é novo, mas as condições agora se tornaram mais favoráveis com a punição sofrida pela Lazio. O transfer ban imposto ao clube italiano obriga a vender jogadores para fazer caixa e regularizar pendências financeiras. E nesse contexto, o Flamengo aparece como um comprador forte com dinheiro disponível e um projeto esportivo sólido, algo que atrai jogadores sul-americanos em busca de vitrine e estabilidade. A negociação, como todo negócio grande, tem suas dificuldades. A Lazio vinha fazendo jogo duro tentando manter a pedida alta, algo em torno de 25 milhões de euros. Mas nos bastidores, a expectativa é que esse valor caia principalmente se não aparecerem outras propostas concretas. O Flamengo trabalha com paciência, sabe o quanto pode pagar e não pretende dar um passo maior que a perna. Internamente, o clube confia que pode fechar o negócio por algo na casa dos 20 milhões de euros, talvez um pouco menos se incluir bônus e metas futuras. A pressão da FIFA sobre os italianos pode ser o empurrão final que faltava. Enquanto isso, a torcida segue de olho em todos os movimentos. E o torcedor do Flamengo não é bobo, já entendeu que algumas saídas estão sendo articuladas e que isso faz parte de um ciclo natural de um elenco vencedor que precisa se renovar. O caso do Zé Wellington é apenas o primeiro de uma leva de jogadores que podem deixar o clube ainda nesta janela. Não se trata de uma barca, como muitos gostam de chamar, mas sim de uma reformulação silenciosa e estratégica. Jogadores que não estão sendo utilizados, que já atingiram o teto nas categorias de base ou que não fazem mais parte dos planos, estão sendo liberados de forma amigável, muitas vezes com o clube, mantendo percentuais pensando em lucros futuros. Esse tipo de movimento mostra a maturidade da diretoria e uma visão de médio e longo prazo. Não adianta segurar atleta que não vai jogar. Melhor liberar abrir espaço na folha salarial e ainda manter vínculo financeiro com uma possível venda. Assim o clube se protege e ao mesmo tempo cria oportunidades para novos talentos ou para reforços pontuais. E por falar em reforços, o torcedor também aguarda novidades sobre possíveis chegadas na zaga e no meio-campo, duas posições que preocupam especialmente por conta das lesões que vêm atrapalhando a sequência de alguns jogadores importantes. Aliás, a parte médica do Flamengo tem sido exigida como nunca. A quantidade de atletas entregues ao departamento médico nas últimas semanas acendeu o alerta na comissão técnica. Jogadores como Alexandro Ayrton Lucas e Everton Cebolinha têm sofrido com lesões musculares e isso vem sendo monitorado de perto. A ideia é evitar novos desfalques em sequência, o que poderia comprometer o desempenho do time em um momento chave da temporada. Com a Libertadores batendo a porta e o Campeonato Brasileiro pegando fogo, o elenco precisa estar na ponta dos cascos e isso exige planejamento físico e rodagem entre os atletas. É por isso também que a base vem ganhando mais espaço. Felipe Luiz, que conhece como poucos o ninho do urubu, vem apostando em jovens talentos como forma de equilibrar o elenco e dar descanso a alguns medalhões. O amistoso com o Bayer Leverkusen será uma grande vitrine para esses garotos. O sub-20 do Flamengo já mostrou qualidade e pode surpreender contra um adversário europeu.
Além disso, essa parceria com o clube alemão pode render frutos no futuro, seja em forma de intercâmbio técnico, seja até em negócios entre os clubes. Quem sabe um dia o Mengão não leva um jovem talento diretamente para o futebol alemão, abrindo mais uma porta de exportação? Enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro das quatro linhas, o time segue firme. Mesmo com algumas oscilações naturais, o Flamengo tem mostrado competitividade. O elenco é forte e experiente e, quando está completo, tem qualidade para bater de frente com qualquer adversário do continente. A questão é manter o foco, evitar polêmicas desnecessárias e resolver internamente os problemas que surgem. A situação do Pedro, por exemplo, precisa ser resolvida logo, seja com reintegração total ao elenco, seja com uma negociação definitiva. O que não dá é para manter esse clima de dúvida que só desgasta o ambiente e confunde a torcida. Outro ponto que chama a atenção é o clima nos bastidores do clube. A relação entre diretoria e comissão técnica vem sendo colocada à prova em vários momentos. Felipe Luiz tem adotado uma postura firme, cobrando rendimento e comprometimento de todos. Ele não quer saber de nome ou status, quer quem estiver, com foco total no projeto. E isso tem gerado algumas tensões naturais, principalmente com jogadores mais rodados. Mas a diretoria está apoiando, entende que esse tipo de cobrança é necessário e vê em Felipe uma figura de liderança capaz de comandar essa transição com responsabilidade. A verdade é que o Flamengo vive um momento de transição? Não! Se trata de uma reconstrução longe disso, mas sim de uma readequação. O clube busca manter o nível competitivo alto, sem abrir mão da responsabilidade financeira. Está investindo com critério, vendendo com inteligência e preparando o terreno para novas conquistas. Isso exige decisões duras, como liberar jogadores que já deram o que tinham que dar, ou apostar em atletas que ainda não estão prontos, mas que têm potencial. É um processo contínuo que exige paciência da torcida e firmeza da diretoria. E é nesse cenário que o Mengão vai para mais um jogo importante. A partida contra o Santos não é apenas mais uma rodada do Brasileirão, é uma oportunidade de mostrar força, retomar confiança e seguir firme na briga pelo topo da tabela. Com o retorno de alguns jogadores e a expectativa sobre a presença de Neymar pelo lado santista, o duelo promete ser quente. A Vila Belmiro deve estar lotada e todo mundo sabe como é difícil jogar lá, mas o Flamengo já provou que sabe lidar com pressão e tem elenco para fazer um grande jogo. No fim das contas, o torcedor quer ver entrega, quer ver raça e quer ver futebol de verdade. E se tem uma coisa que esse time pode entregar, é exatamente isso. A camisa pesa, o escudo impõe respeito e quando o Flamengo entra em campo com seriedade, poucos conseguem segurar. O desafio agora é manter essa pegada, ajustar o que precisa ser ajustado e continuar construindo um time ainda mais forte. Porque se o presente já é bom, o futuro promete ser ainda melhor. E o torcedor, como sempre, vai estar lá apoiando, cobrando e vibrando em cada lance. Porque ser Flamengo é isso, é viver intensamente cada momento dentro e fora de campo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O futebol brasileiro amanheceu em polvorosa, com um burburinho que, se confirmado, pode mexer com os pilares do cenário nacional. Pedro, o artilheiro rubro-negro, teria enfim quebrado o silêncio sobre o seu futuro, e o destino pode não ser mais o Flamengo. Segundo fontes próximas ao staff do jogador, há uma movimentação silenciosa nos bastidores que aponta para uma possível transferência para um gigante paulista. O camisa 9, que vive entre altos e baixos na Gávea, estaria disposto a buscar novos ares e, segundo rumores, já teria dado sinais de que deseja um novo desafio em sua carreira. Embora o Flamengo ainda não tenha se manifestado oficialmente, o próprio Pedro teria confidenciado a pessoas próximas que seu ciclo no clube da Gávea estaria chegando ao fim. O atacante, que por vezes se viu no banco em meio a disputas internas e críticas da torcida, vê com bons olhos a chance de vestir a camisa de um dos grandes clubes de São Paulo. Corinthians, Palmeiras e São Paulo já teriam sondado a situação do atleta e um deles pode estar na dianteira por sua contratação. O assédio paulista não é novidade. Desde que Pedro se destacou como um dos maiores goleadores do futebol brasileiro, clubes do eixo Rio-São Paulo monitoram de perto sua trajetória.
A diferença agora é que o próprio jogador teria dado o primeiro passo para abrir diálogo. Não há confirmação de propostas oficiais, mas o burburinho nos bastidores está longe de ser infundado. Fontes ligadas ao futebol paulista afirmam que empresários já estariam negociando detalhes salariais e um possível modelo de negócio com a diretoria flamenguista. Se o acordo se concretizar, será uma das maiores movimentações da janela nacional. Pedro ainda tem mercado na Europa e sondagens do mundo árabe, mas o projeto esportivo paulista parece seduzi-lo mais no momento. A possibilidade de ser protagonista absoluto, aliada a um novo ambiente competitivo, seria o ponto-chave dessa virada inesperada. A nação rubro-negra, claro, reage com incredulidade e a dúvida paira no ar. Seria essa a despedida de Pedro? Domingo? A novela ainda está longe do fim, mas o capítulo mais surpreendente parece prestes a começar. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho pra não perder. Nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!